Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. E na aula de hoje, nós vamos ver como é que a gente trabalha com texto no VBA. É muito importante esse tipo de operação porque é através dela que a gente consegue capturar, importar e exportar dados. E boa parte da automação que faz sentido em VBA vem justamente da captura do texto. E o mais importante aqui com relação a texto é o símbolo que delimita o texto, que são as aspas duplas. A gente já viu isso nos exemplos das aulas anteriores. O texto deve vir dentro das aspas duplas. Por exemplo, se eu tenho lá o texto circuito espaço VBA, para indicar para o VBA que isso é um texto, que isso não é um número, isso não é uma variável, ele vem dentro de aspas duplas. Um outro símbolo importante é aquele que a gente chama de e-comercial, aquele que fica em cima do número 7 do teclado. O que esse símbolo faz? Ele une o texto, ele concatena o texto. Então eu posso ter vários textos dentro de aspas, e esse símbolo é como se fosse um sinal de mais para texto. Ele vai juntando o texto. Você vê lá na última linha, temos o texto circuito, entre aspas, aí o caractere de concatenação, pois nós temos um texto espaço. Não se esqueça que o espaço, apesar da gente não enxergar ele muitas vezes, ele faz parte do texto. Depois outro símbolo de concatenação e o texto VBA dentro de aspas. Isso tudo é igual a escrever ao texto que está concatenado, que está somado lá dentro das aspas. As primeiras funções que nós vamos ver aqui são as funções de copiar dados. Então eu posso copiar o texto N caracteres a partir da esquerda, considerando uma linha de texto, tá bom? Posso copiar N caracteres a partir da direita, que seria o fim da linha, a esquerda seria o começo. Ou então eu posso copiar um número de caracteres, N caracteres, a partir de uma posição qualquer nessa linha. Outras funções de texto. Eu tenho lowercase, que seria a caixa baixa, uppercase, que seria a caixa alta. A lowercase converte todas as letras para minúsculas e o case, uppercase, todas para maiúsculas. E tenho ainda essa função strconv, né, conversão de string. A gente coloca o texto e depois o tipo. O que é o tipo? Se o tipo for o número 1, vai converter tudo para maiúscula. Se for o 2, tudo para minúscula. E se for o 3, vai converter as primeiras letras de todas as palavras para maiúsculas, como se fosse para usar para nome próprio, por exemplo. Outra função interessante é a de remoção de espaços. Na verdade, são 3 funções derivadas da primeira. Trim, com trim, você remove todos os espaços em branco que você tem, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Ele apaga absolutamente todos os espaços, não no meio, mas à direita ou à esquerda, até chegar em algum caractere que não é o espaço. O L-trim, que seria o left trim, ele remove espaços em branco do lado esquerdo ou o começo. E o R-trim, que seria o right trim, né, o trim do lado direito, que remove os espaços em branco a partir do fim. Isso é muito útil quando você tem, por exemplo, um formulário onde o usuário vai digitar um nome, um endereço, alguma coisa, e ele acaba colocando espaços em branco, tanto no começo como no fim. Isso pode dar problema a hora que vira um dado. Então, o primeiro tratamento de dado que a gente faz é remover os espaços. Repetição não é uma função muito usada, mas às vezes é utilizada para formatar. Às vezes eu preciso ter um número específico de espaços para alinhar um texto, alguma coisa assim, e através da função space eu gero esse texto, essa string com n número de espaços. Ou se eu precisar de um outro caractere que não seja o espaço, por exemplo, o jogo da velha, né, o hashtag, eu digito lá o número de caracteres que eu tenho e o caractere que eu gostaria que repetisse entre aspas. Não são funções muito utilizadas, mas é importante a gente conhecer. Aqui sim, funções de pesquisa ou localização que são bastante utilizadas, principalmente a inString e a replace. Tá? O que a instr faz? Ela localiza um caractere ou um texto dentro de outro texto. Vamos supor que eu queira e diz para você em qual a posição que ela está nesse texto. Por exemplo, o meu nome é Alexandre Miguel Jorge. Entre um nome e outro tem o espaço. Se eu quisesse copiar só o primeiro nome, só o Alexandre, eu teria que olhar para o meu nome
E com essa função em string localizar onde fica o primeiro espaço. Ela vai me retornar assim, o primeiro espaço dessa string, desse texto, está lá no caractere 10, por exemplo. E aí eu copio os 10 primeiros caracteres. Geralmente essa função é utilizada em combinação com outras. O instrHave é a mesma coisa que o instr, só que da direita para a esquerda, do fim para o começo. E o replace também é uma função bastante utilizada. A maior utilização que eu vi dela até hoje em língua portuguesa é para tirar caracteres acentuados. Você tem lá no seu cadastro, nome, endereço, etc., que usa caracteres acentuados. E às vezes, para gerar um boleto, por exemplo, que usa normas da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Banco, nós vamos ver lá que existe um tamanho de campo máximo e que não podem ser utilizados caracteres acentuados. Como é que eu tiro os caracteres acentuados? Eu escrevo uma função e toda vez que aparecer um caractere acentuado, eu vou lá e coloco, ele localiza, ele faz uma reposição, ele tira esse caractere, por exemplo, o A com tio, ou o A com acento agudo, ou A com acento grave, né? Ele tira esse A com esses acentos e coloca um A sem acento. Muito útil essa função. Len, acho que é uma das funções mais utilizadas, que é a abreviatura de length, que é o comprimento do texto, né? Que retorna para nós qual que é o comprimento, quantos caracteres tem aquele texto. A função str, a partir de um número, ela converte um número em texto. Quando a gente está usando o option explicit e está declarando variável, essa função é importante, porque tem coisas que a gente pode fazer com texto que não pode fazer com número. Então, antes de eu, por exemplo, mostrar um texto na tela, eu tenho que converter um número na tela, desculpem, eu tenho que converter ele em texto. O CSTR, todas essas funções que começam com C, CSTR, CByte, CInt e tal, são funções de conversão. Então eu converto qualquer coisa, um número, uma data, uma hora, um resultado booleano em texto, né? Aí voltamos na mesma questão. Se eu estiver usando option explicit e precisar, por exemplo, uma data, ou um booleano, ou um número, ou outro dado qualquer que eu preciso exibir na tela, eu preciso antes transformar em texto. E eu uso essa função. E val faz o contrário, transforma o texto em um valor. Se eu tenho um texto parecido com uma data, ou desculpem, um texto parecido com um número, ele transforma aquele texto em um valor numérico de verdade. Aí eu posso fazer operações, subtrair, somar, etc. Uma função que também é razoavelmente bem usada é a função de formatação. Imagina que a gente queira fixar o número de decimais, colocar percentual, colocar separador de milhar. Se for data, eu quero que a data saia no formato dia, mês, ano, mas com 2 dígitos, com um dígito, dia da semana, etc. Eu vou usar essa função format. Aquilo que está lá, formato, entre aspas, são os caracteres que indicam qual é a formatação. E uma outra coisa muito importante, um assunto que a gente ainda não conversou, mas vamos abordar agora no texto, é a tabela ASCII, que a gente chama aí erroneamente de tabela ASCII, né, por causa do som que ela forma. E o que é essa tabela ASCII? Vamos avançar um pouquinho. A tabela ASCII é os computadores, eles armazenam os caracteres, as letras, os sinais de pontuação, etc., não como letras ou como caracteres que são, mas como um código, na verdade como um byte, que pode ter o valor de 0 até 255. Então a tabela ASCII nada mais é do que essa conversão, essa tabela que guarda qual é o código e qual é o caractere. Para a gente dar um exemplo, a letra A maiúscula ela é o caractere número 65. Então vamos voltar aqui para as funções de tabela ASCII. Se eu usar ASCII caractere, nesse caso o caractere que eu dei de exemplo foi a letra A maiúscula, ela vai retornar o código ASCII do caractere. A letra A maiúscula é o 65, a letra B maiúscula é o 66 e assim por diante, tá bom? E o CHR faz exatamente o contrário. Ela pega o código e transforma a letra. Por exemplo, qual que é o caractere de código 65? Aí ele vai retornar o A maiúsculo. Qual que é o caractere de código 66? Vai retornar o B maiúsculo e assim por diante. Essas funções também são muito importantes que nos ajudam a filtrar a entrada que o usuário faz em um determinado campo. Vamos supor que eu queira que ele coloque só números no CPF. Tem lá o campo CPF. Aí ele começa a pôr pontinho, tracinho, e aí começa a poluir o nosso CPF. Aí o que eu posso fazer? Eu uso uma função que verifica se aquilo que está sendo digitado é um algarismo de 0 a 9 ou é outra coisa. E se for outra coisa, eu desprezo.
Tá? Então vamos voltar a falar um pouquinho da tabela ASCII. Então ela é uma tabela que converte código em caracteres e caracteres em códigos. Os códigos de 0 a 31 são códigos de funções, por exemplo, linha nova, tabulação, retorno de carro, etc. Eram utilizados muito nas impressoras antigas. E para nós aqui vai interessar o código 13, que é o equivalente a apertar a tecla Enter, né, que é uma quebra de linha, ou eles chamam de CR, Carriage Return, né, retorno de carro. Os caracteres de 32 a 126 são os caracteres que realmente têm os símbolos que interessam para nós, os números de 0 a 9, as maiúsculas, minúsculas, sinais de pontuação, etc. E eles são fixos, eles são universais, não importa o país que você esteja. Se eu estou nos Estados Unidos, meu computador é configurado para a língua inglesa, ou estou aqui no Brasil, de 0 até o 126 são os mesmos caracteres. Agora, o que acontece a partir do 127? De 127 a 255 são os caracteres específicos daquela linguagem ou daquela cultura. Por exemplo, no português, os caracteres acentuados vão estar nesses códigos aí, de 127 a 255. Só que ele é acentuado aqui no Brasil, na configuração brasileira. E se eu tiver, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou outro país de língua inglesa, vai aparecer um caractere que não tem nada a ver com aquele que eu digitei. Por isso, eu falei para vocês, quando usar nome de variável, não usem acentuação. Quando você for usar algum nome dentro do programa, não use acentuação. Por quê? Porque se você mudar a tabela ASCII, vai mudar aquele símbolo. Por exemplo, na palavra endereço, vamos supor que eu tenha uma variável que seja endereço. Aí eu dou o nome de endereço para essa variável. Aqui no Brasil e nos computadores que usam padrão ABNT, vai funcionar certinho. Aí eu pego um computador estrangeiro, lá um computador americano, por exemplo, e no lugar do código onde é o C cedilha, na tabela ASCII dos americanos é outro código. E geralmente é um negócio que não tem nada a ver. Às vezes é um canto de tabela, é algum símbolo, uma letra grega. Então vai começar a embaralhar o nosso código. Tá? Por isso que a gente usa essa prática de não utilizar dentro do programa nomes com acentuação. Ah, então eu não posso cadastrar o nome de uma pessoa, o endereço com acentuação? Não foi isso que eu falei. Os dados podem ser acentuados. Os nomes, por exemplo, nome de variável, evite usar acentuação. Comentário, evite usar acentuação, porque se você abrir esse comentário ou esse nome de variável que faz parte da programação, não faz parte dos dados, esse nome vai aparecer todo truncado, esquisito, você não vai conseguir fazer a leitura dele. Tá? Então vamos evitar trabalhar com a segunda metade da tabela ASCII, que é de 127 a 255, porque mudou o país, mudou a segunda metade da tabela e fica tudo muito confuso e ilegível. Então aí nós temos a primeira metade da tabela ASCII. Vejam lá que o caractere 65 é o A maiúsculo, 66 é o B maiúsculo, o caractere 48 é o 0, 49 é o 1. Então, se eu quiser, por exemplo, filtrar tudo que não seja número, eu faço uma função falando, olha, o caractere ASCII eu só vou aceitar aqui se for de 48 a 57. Se for diferente, ignora. Tá? É assim que a gente dá uma filtrada na digitação, em formulário, esse tipo de coisa. E olha aqui a segunda metade da tabela ASCII para um computador brasileiro, norma BNT. Veja que é quase tudo acentuação ou símbolos próprios da língua portuguesa. Então agora eu abri o meu VBE, o Visual Basic Editor, para a gente fazer aqui alguns exemplos. Primeira coisa que eu vou fazer, criar uma procedure, né? Subprocedimento, uma subteste. E vamos usar o nosso velho conhecido aqui, MSG Box. Lembra que a gente escreveu nosso primeiro programa, Olá Mundo, dentro de aspas? Então, nós vamos agora escrever, por exemplo, circuito VBA dentro das aspas. Por quê? As aspas é que delimitam o texto. Então, eu dei um OK e ele colocou o circuito VBA aqui, exibiu o texto do circuito VBA. O caractere que a gente viu de concatenação era o E comercial. Então, além de circuito VBA, eu vou escrever aqui, fazer uma concatenação, uma união com espaço, o sinal de menos, espaço. Aí outra concatenação, exemplo de
concatenação. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 textos. O primeiro texto, que está, obviamente, delimitado pelas aspas duplas, é circuito VBA. O segundo texto é um espaço, um tracinho, né, um sinal de menos e outro espaço. E o terceiro texto, o texto exemplo de concatenação. Como eu estou concatenando, unindo, juntando esses textos, isso tudo aqui vai virar um único texto. Ó, vou dar a setinha aqui. Ó, circuito VBA, exemplo de concatenação. Eu tenho 3 textos que agora se transformaram em um texto. O próximo exemplo é das funçõezinhas de... Vamos apagar aqui, vamos deixar só o message box para ficar mais fácil. Então, são as funções de cópia. Esquerda, direita. A esquerda é sempre o começo, a direita é o fim. E o mid aqui, que é pelo meio. Então, vamos começar pelo left. Então, eu tenho aqui o meu nome, por exemplo. Você pode colocar o seu. E o número de caracteres que eu quero que copie. Se eu não me engano, Alexandre tem 9 caracteres. Então, se está copiando da esquerda para a direita... e copiar a palavra Alexandre inteira. Vamos apertar a setinha aqui. Tá certo. Agora vamos supor que eu queira copiar 12 caracteres da esquerda para a direita. Até onde que vai isso? Vai até o I aqui do Miguel. Né? E se fosse o contrário, se fosse da direita para a esquerda, eu usaria a função write. E ele vai vir contando agora daqui para cá. Tá? Começa aqui no E. O E é o último caractere da esquerda para a direita e o primeiro caractere da direita para a esquerda. Então, se eu copiar 12 letras daqui para cá, vamos ver onde é que para. Ó, ele está copiando aqui e parou no Miguel. E agora eu vou usar o MIDI, que ele tem uma referência pelo meio. Eu vou apagar tudo aqui para poder relembrar quais são os parâmetros. Ó, o primeiro parâmetro é o texto. Vou escrever aqui, circuito VBA é o nosso texto. O segundo parâmetro é o ponto de partida, em que caractere que eu começo. Vou começar no 1, que é o primeiro. E o terceiro parâmetro é quantos caracteres eu quero copiar. Eu quero copiar 5 caracteres. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, circuito. Vai até o U aqui do circuito. Vamos apertar aqui, ó, certinho. Agora, vamos supor que eu queira começar aqui do meio, ó, que não é nem a direita nem a esquerda, mas aqui onde está o V do VBA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a 10ª letra. E depois, a partir dessa 10ª letra, eu quero copiar só os 3 aqui, o V, o B e o A. Então, é a partir da 10ª letra, que é o segundo parâmetro, e 3 letras, que é o terceiro parâmetro. Ó, copiou o VBA certinho. Próxima função bem simples também é colocar tudo em minúsculas, que é o LCase. O lowercase, qual que é o parâmetro do lowercase? É só o texto. Então, eu vou escrever aqui, circuito VBA em maiúsculas e minúsculas, para a gente poder enxergar a diferença. Se eu coloco o LCase, que são todas minúsculas, ele deve transformar tudo em minúscula, olha aí. E o UCase, que é o uppercase, que são todas em maiúsculas, olha só. Tá? Isso é importante para também tratar dados e outras funções aí que exijam que a gente coloque tudo em maiúscula, geralmente. Tá? Outra funçãozinha é a de remover espaços, que é o trim, ou trim em inglês. Né? E qual que é o parâmetro do trim? É o texto só. Então, vou colocar... Só que o trim, ele não remove espaços que estão no meio, ele remove espaços que estão ou no começo. Vou colocar bastante espaço aqui, não sei quantos eu coloquei, nem contei. E vou colocar a mesma quantidade do lado de cá. Se eu tirar o trim, o que vai acontecer? Olha como é que vai ficar a exibição. Ó, tem um monte de espaço aqui e aqui, ó, no começo e no fim. Guarda bem o formato dessa janelinha aqui. A hora que eu coloco o trim, ele vai remover tanto esses espaços aqui como esses aqui. Tá vendo? Aqui já diminuiu o tamanho da janelinha. Por quê? Porque não tem espaço nem de um lado nem do outro. Isso aqui é muito útil para tratar dados que o usuário preencheu no formulário. Às vezes ele bate sem querer um espaço ou dá espaço a mais e tal. Isso atrapalha depois. Então a gente usa o trim para remover. Aí eu tenho o left trim, que vai remover os espaços do começo, da esquerda, e o right trim, o R trim, que vai remover os da esquerda. Olha só, tem um monte de espaço aqui, mas ele removeu os da esquerda. Tranquilinho até aqui, né? Uma outra função que eu particularmente uso muito pouco, acho que nunca usei, mas está aí para a gente usar, é o space,
que ele vai gerar um número de espaços, por exemplo, por 10 espaços aqui. Isso aqui às vezes é útil para formatação. Eu vou usar duas setinhas aqui, ó. A gente aprendeu a concatenar. Então nós vamos concatenar com duas setinhas, porque como é espaço, eu não sei onde começa e onde termina. Mas as setinhas vão me dizer, ó, tenho 10 espaços aqui. Tá vendo? Ó, o que está entre as setinhas aqui que eu inventei, que eu coloquei, são os espaços. Se eu colocar 100 espaços aqui, vamos ver o que acontece. Ó, ficou um mega espaço gigantesco aqui. E a outra função semelhante ao espaço é a função string, né? Vamos ver como é que é o parâmetro dessa função. Um número, eu tinha colocado 100, vou colocar 100 de novo, e o caractere. Que caractere que eu quero colocar? Eu quero colocar o jogo da velha aqui, por exemplo. Eu quero que coloque 100, cadê você? Está aqui, jogo da velhas. Então, ó, lembra que tem que, como é um caractere, é um texto, tem que ficar entre aspas duplas. Ó, ele encheu aqui, colocou 100 caracteres. Se eu quiser colocar, por exemplo, o número 0, o dígito 0, ó, cheio de 0. Correto? Vamos para a próxima. A próxima função é muito importante, é a instr, que chama inString. O que ela faz? Ela localiza textos dentro de textos. Tá? Geralmente a gente quer localizar um caractere dentro de texto. E geralmente a gente quer localizar o caractere espaço em branco. Tá? Então o primeiro parâmetro dela é o início. Qual que é o início? O início para nós vai ser 1. A string 1, se eu não me engano, por exemplo, vou pôr aqui, circuito VBA é o texto grande, a string 2 é o que a gente quer encontrar dentro do texto grande, e o parâmetro 3 nós vamos colocar aqui comparação de texto. Tá? Aí nós fechamos a message box, então vamos dar uma setinha, e ele apresentou o número 9. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele não nos deu uma resposta, não nos retornou um texto ou um subtexto, ele retornou um número. O que quer dizer esse número 9? Quer dizer que, a partir do primeiro caractere que a gente configurou aqui, nesse texto circuito VBA, o espaço está na posição número 9. Isso é muito importante para usar em combinação com as funções, principalmente com a mid, mas com a left e right também. Se a gente quisesse copiar, vou pôr o meu nome aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, Alexandre, espaço Miguel, espaço Jorge. Tá? Eu tenho dois espaços aqui. Qual que ele vai me apontar? Se eu estou partindo da posição 1, ele vai vindo para a direita aqui e vai me encontrar o primeiro. Então, vamos ver onde que está o meu primeiro espaço. Está na posição 10. Agora, na posição 10, eu já encontrei o espaço. Então, eu vou partir da posição 11. Vamos ver onde tem outro espaço? Na posição 17. Tá vendo? Se eu volto aqui para o 1, ele vai achar só o primeiro espaço. Isso aqui a gente vai aprender a usar dentro de um loop, dentro de um laço. E se a gente quiser saber onde ficam todos os espaços de um texto, por exemplo, ou todas as vírgulas e ponto e vírgulas, porque geralmente entre vírgula e ponto e vírgula existem dados, né? A vírgula e o ponto e vírgula são separadores, principalmente ponto e vírgula, para a gente poder fazer a leitura, por exemplo, de um arquivo de dados, um arquivo CSV que veio do banco de dados ou de outro Excel, etc. Tá? Essa função é muito importante, muito mesmo. Tá? A outra função é em string have, que é o reverso. Não há necessidade de eu dar exemplo aqui. E uma outra função muito importante também é a função replace, que ela tira um caractere e coloca outro no lugar. Vamos ver os parâmetros dela. A expressão. Replace, tá. Então, a expressão é o texto que eu estou trabalhando, circuito VBA, por exemplo. O segundo texto é o texto que eu quero achar, que é o VBA, e o terceiro texto é o texto que eu quero substituir. Então, eu vou colocar aqui VBA2, por exemplo. Né? Aí, a posição de onde eu começo, que é opcional, mas vai ser do 1. E aqui eu vou deixar em branco, na verdade seria o -1, e o compare também é por texto. Comparação é por texto. Acabou. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Ó, ele substituiu a palavra VBA por VBA2. Ah, eu quero substituir aqui, mudei o curso. Nós vamos aprender aqui SQL. Então, agora vai ser o circuito SQL. Ó, ele substituiu o VBA, que é essa palavra que a gente está procurando. Dentro desse texto, circuito VBA, ele substituiu o VBA por SQL. Isso aqui, essa função é bem importante.
E um dos usos mais frequentes que a gente tem na língua portuguesa, que justamente tem acentuação, é remover os caracteres acentuados que estão na segunda parte da tabela ASCII e substituir por um caractere não acentuado que está na primeira parte. Por exemplo, emissão de boleto bancário é necessário fazer isso, tá? O Pix, se você já faz uso de Pix, também pode ser necessário, tá? Para ficar um negócio controlado é necessário fazer. Próxima função, muito usada e muito simples também, é a função len, que vem de length, que é comprimento, tá? E aí eu coloco o texto aqui, por exemplo, quantos caracteres tem no texto circuito VBA? E ele vai me dar a resposta, tem 12 caracteres, tá? Isso, o len, ele geralmente é utilizado com outras funções também, com a string e com a mid, tá? Para a gente copiar coisas no meio do texto. Muito utilizado mesmo. Outras funções são pouco utilizadas, mas que eu citei para vocês, por exemplo, a função str, um número qualquer, ela transforma esse número 1, 2, 3 no texto do número 1, 2, 3. Tá? Isso, como a gente não está usando option explicit, não está declarando variável, não é necessário fazer isso, porque o próprio VBA já declara isso aqui como uma variante, lembra? O tipo de variável. E essa variante pode ser qualquer coisa, pode ser número, texto. Então, nesse contexto aqui, ele não, parece não ter sentido, mas num contexto de declaração de variável, com certeza ele tem. E uma outra variável é eu transformar um texto, por exemplo, agora eu não tenho o valor 1, 2, 3, eu tenho o texto 1, 2, 3. Vamos supor que eu queira fazer uma conta, subtração, adição. Eu preciso transformar o texto em valor, eu não consigo fazer conta com texto, tá? Então eu transformo a partir dessa função val em valor. Eu vou dar o play aqui, vou dar a setinha, ele vai mostrar 1, 2, 3, pelo mesmo motivo que eu já te falei de não declarar as variáveis, tá? Uma outra função muito utilizada também na saída é a função format. Tá? Você já usa essa função no Excel ou no Access para exibir dados, tá? E ela formata dados. Eu vou usar um exemplo simples aqui de formatação. Eu vou usar esse símbolo, que é o símbolo de número, mas não é obrigatório. O zero, ele preenche com zero o número. E vou usar aqui uma máscara de separador de milhar, que é essa vírgulazinha aqui. Separador de decimal ainda não está pronto. Separador de decimal, que é esse ponto. E aí eu vou pegar o meu dado, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai formatar dessa maneira aqui. Acho que temos um parênteses a mais aqui. Opa! Não era isso. Onde foi que eu errei? Será que a expressão vem depois? Acho que eu troquei a ordem aqui. Primeiro vem o dado, depois vem a formatação. Desculpe. Tá vendo? Ele pegou o meu número 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocou o separadorzinho de milhar aqui e 2 decimais. Se eu quiser colocar aqui 6 decimais, ó, eu aumento o número de decimais e coloco aqui, ó, 6 decimais. Vamos supor que eu queira colocar um número. Hoje é um número 1, mas eu preciso utilizar esse número sempre com 3 dígitos. Não posso ter 1, eu tenho que ter o 001. Então, ó, é assim que eu faço, tá? Eu uso essa função format. E agora, últimos 2 exemplos da tabela ASCII, né? Então, qual é o código da letra A maiúscula na tabela ASCII? Que código que ela representa? É o código 65, eu já tinha falado para vocês. E a minúscula? Será que é o mesmo código? Não. É um outro símbolo que representa a letra minúscula. Tá? E, finalmente, se eu quiser converter, por exemplo, o código 65 para o símbolo que ele representa, o 65 a gente sabe que é o A maiúsculo, né? Está aqui. Agora vamos pôr um número aqui da segunda tabela. Eu vou dar um chute qualquer, vou pôr 155. Que caractere será que ele representa? Não consigo enxergar aqui. Vou pôr um outro aqui, 160, por exemplo. Também não demos sorte. Não adianta chutar, né? Tem que saber o que está fazendo. Ó, aqui ele pegou esse símbolo, que se eu não me engano é do IEM, tá? Ele está na segunda parte da tabela ASCII. Tá vendo? Ele é o símbolo 165. Isso aqui vai variar. Tomem cuidado. Por hoje é só.
eu sugiro que você revise essa aula desde o começo, ela é bastante importante e vai ser muito utilizada, tá bom? Obrigado pela sua presença. Curta, compartilhe, clique aí no sininho e fique ligado nos próximos conteúdos do Circuito VBA.